Alô, você ligado na Rede Boa de Comunicação, estou aqui, meu amigão, na cidade de Alagoinhas, no Corpo de Bombeiros, na 19ª Companhia de Bombeiros Militar da Bahia. Eu quero saber de você, que está do outro lado, mãe, pai, ou você cidadão. Você sabe como socorrer uma criança que está engasgada? Ou um vizinho, ou um parente, ou seu avô, sua avó? Aqui na cidade de Alagoinhas, infelizmente, tem poucos dias uma criança morreu engasgada. Os pais não sabiam o que fazer. E a gente vai trazer para você, aqui do batalhão, né, da Companhia de Bombeiros, instruções para você saber como se comportar nesse perrengue. Porque cada minuto é crucial para salvar a vida do seu filho, da sua filha, do ente querido ou até do seu vizinho. E estou aqui com o subtenente Roquelani, que vai dar instruções como você fazer, né, se caso seu filho está se engasgando, ou um vizinho, se você estiver no restaurante, eu já passei por isso, tá? O subtenente Roquelani e o soldado Paiva vai dar instruções para a gente como se comportar. O desespero não pode prevalecer nesse momento. Bom dia, meu amigão, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A gente sabe que os engasgos são comuns, né? Tem uma estatística de 2009 até 2019 no Brasil que 245 pessoas morrem todo ano por conta de engasgos. E isso a gente não está contando as pessoas que ficam com deficiências por falta de oxigenação no cérebro, por conta do engasgo, elas acabam ficando com algum tipo de deficiência. Esse contágio é só dos mortos. Então é uma coisa grave que a gente precisa saber o que fazer na hora que acontece. E como você falou, não entrar em desespero, né? Não entrar em desespero. Deixa eu dar um bom dia aqui porque está acompanhando a gente. Bom dia, Paiva. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Olha, e outra coisa, estatísticas também mostram que por dia 15 crianças no Brasil ficam engasgadas. E dessas 15 crianças, infelizmente, muitas perdem a vida, como o Roquelani falou. Mas você pode aprender agora com a gente, ele vai dar instruções como se comportar, como você deve fazer se caso você presenciar uma situação como essa. Vamos lá? Vamos lá, vamos iniciar falando sobre as crianças, que a maioria dos casos acontece com crianças. Geralmente é por alimentação, a criança está se alimentando, acontece com o adulto também por alimentação e o alimento fica preso ali na parte da via aérea superior. Também pode acontecer por ingestão de objetos, as crianças costumam colocar os objetos na boca e aí pode também ficar engasgado por objeto. O engasgo pode ser total ou parcial. Qual a diferença? Quando o engasgo é parcial, a pessoa ainda consegue respirar. O ar ainda passa pela via aérea, ele consegue respirar. Mas se ele não está mais respirando, a coisa fica mais grave. Então vamos iniciar aqui falando dos bebês. Vou ficar aqui desse lado para ficar com a imagem melhor, tá? Você vai narrando aí. Exato. Então a gente vai... o bebê está engasgado, como é que a gente vai perceber que ele está engasgado? Ele vai ficar roxo e não vai conseguir chorar. Ele vai abrir a boca para chorar, mas o som não vai sair. Então percebeu que ele está engasgado, o que é que a gente aconselha? Senta numa cadeira, a gente vai colocar aqui a cadeira, pode se fazer em pé também, mas o ideal é que se faça na cadeira. A gente vai segurar aqui no pescoço da criança, observando a parte óssea para não apertar o pescoço. E vou colocar ele em cima do meu antebraço. Coloquei em cima do antebraço, vou apoiar aqui na minha perna e vou aplicar 5 tapas nas costas, nessa região entre as escápulas, com a base da mão. Então vou bater aqui 5 vezes. Após bater as 5 vezes, eu vou verificar se a criança chorou, se o objeto saiu. Não saiu, eu vou inverter o lado. Vou colocá-la agora no meu outro antebraço. E agora vou aplicar 5 compressões aqui no tórax, na direção dos mamilos, entre os mamilos, com os 2 dedos. 5 vezes. Observe que a gente está com a criança com a cabeça um pouco inclinada para baixo e a boca aberta. Não estamos estendendo o pescoço e nem dobrando o pescoço. Está a postura normal da criança. Então a gente vai fazer 5 compressões. Se observou que a criança chorou, se o objeto saiu, ótimo. Se não, a gente vai voltar para a posição anterior e vai continuar fazendo mais 5 vezes. Vai fazer isso até o objeto sair ou até a criança ficar desacordada, que a gente vai perceber que ela apagou. E aí a gente vai acionar agora o socorro e vai tratar como uma vítima de parada cardiorrespiratória, porque os engasgos evoluem para uma parada cardiorrespiratória. Agora, Roquelani, isso é uma criança, né, de poucos anos. Agora uma criança que já está um pouco... Menos de 1 ano de idade. Menos de 1 ano. É uma criança que já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Vamos lá. A gente vai simular aqui com o manequim. Nós vamos pegar aqui o manequim, que é a simulação de uma criança que já tem uma certa idade. Maior. Então a gente vai fazer um movimento que a gente faz também no adulto. Só que na criança a gente vai aplicar uma força menor e a gente vai ficar de joelho. Esse movimento é que se fosse um adulto também, né, é o mesmo movimento, agora a criança um pouco mais suave, né? Isso. Então a gente vai fazer agora aqui na criança e depois a gente vai usar aqui o apoio do nosso colega para mostrar como é no adulto. Então a gente vai ficar de joelho atrás da criança.
Dobrei o joelho aqui para ficar mais ou menos no tamanho parecido com o da criança e vou encontrar aqui com o dedo a cicatriz umbilical. Encontrei o umbigo, logo acima eu vou fechar minha mão e vou posicionar esse lado da mão acima do umbigo. E aqui eu vou cobrir com a outra mão e comprimir para dentro e para cima como se fosse um J. Comprimir forte a ponto da criança regurgitar o objeto. O objeto vai ser impulsionado pelo ar que vai sair aqui do tórax para fora da boca. Então, vou fazer isso até que o objeto saia ou até que a pessoa ou a criança desmaie. Se ela desmaiar, a gente coloca no chão e, mais uma vez, vai tratar como vítima de parada cardiorrespiratória. Agora, o importante é manter a calma, não só da pessoa que está tentando fazer o primeiro socorro, também as pessoas que estão em redor, porque às vezes o desespero, a gritaria, né, pode também levar o cidadão que está tentando fazer socorro a ficar um pouco nervoso, né? Exatamente. A gente tem casos aí que as pessoas ligam para o Corpo de Bombeiro ou para o SAMU e pede ajuda. E nesse momento manter a calma é importantíssimo, porque pelo telefone a pessoa que atendeu pode orientar como fazer. Por que isso? Não dá tempo de pegar a vítima de parada ou a vítima que está engasgada e levar para o hospital. Porque em torno de 4 minutos o cérebro já começa a morrer por falta de oxigenação. Então o tempo é muito curto. A gente tem que fazer isso rápido e tem que manter a calma. Agora, um fato que a gente acompanha muito na internet, né? Pessoas adultas já se engasgando, principalmente idosos, né? E tem até um caso que a gente viu de um ex-candidato a presidente da República, que ele acabou salvando uma senhora que estava ali comendo um pescado, um peixe, né? Então, também adulto, pessoas que tá aí no restaurante, que tá dentro do ônibus, né? Que tá no shopping, presenciar esse fato com um adulto, né? Como deve fazer, vai usar o Paiva, né? Para ensinar a gente aqui, porque acontece muito, qualquer momento pode acontecer um engasgo, né? Exatamente, acontece em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Como a gente falou, a maioria dos casos é por ingestão de alimentos. Então a gente aconselha que as pessoas façam a prevenção. O que seria a prevenção do engasgo? Na hora da alimentação, a gente não ficar falando, não ficar rindo, não ficar distraído olhando o celular, por exemplo. Então, na hora da alimentação, a gente seguiu o conselho dos nossos avós, né? Alimentação sagrada, a gente sentar para comer e fazer só aquilo. Mas hoje em dia, nessa correria que a gente vive, acaba que acontecem muitos engasgos e, infelizmente, as pessoas morrem por isso. Então, no adulto, como é que a gente vai fazer? A gente percebeu que a pessoa está engasgado, não consegue falar, e a gente está falando aqui desse engasgo que é total. Geralmente, a pessoa coloca as mãos no pescoço. Involuntariamente, ele faz isso tentando apertar o pescoço para ver se desobstrui, né? Então, quando ele faz isso, a gente percebe. Então, eu vou me aproximar aqui pela frente e perguntar: você está engasgado, precisa de ajuda? Ele vai balançar a cabeça, ele abre a boca, mas a voz não sai, ele não consegue falar. Então, me posiciono atrás dele. Vou ficar numa posição aqui de lado para ele, coloco o meu pé aqui, ó, entre os pés e vou criar uma base. Eu dobrei um pouco o joelho, porque ele pode desmaiar a qualquer momento e eu vou ter que segurar. Então, se eu estiver distraído, não vou conseguir segurar. E vou envolver meus braços no corpo dele, procurar a cicatriz umbilical. Achei um umbigo aqui, vou fechar minha mão, cobrir com a outra e vou fazer as compressões para dentro e para cima, como se estivesse fazendo um J. Quantas vezes eu vou fazer isso? Empurro o ar que está aqui no diafragma para fora, o ar que está no pulmão. Então vou fazer isso até que ele coloque o objeto para fora e geralmente funciona. Ou se ele desmaiar, a gente vai segurar aqui e vai colocar ele no chão para fazer o procedimento de parada cardiorrespiratória. A pessoa para tirar a mão do pescoço, né? A mão no pescoço, na verdade, é involuntário. Ele vai fazer isso, mas quando ele começar a desobstruir, ele vai tirar, ele voluntariamente vai tirar a mão também. Aqui desse lado. Você viu aí como é que é, né? Não ficar em pânico. E são instruções básicas, né? Que cada segundo é crucial naquele momento, né? A segunda é crucial, como eu falei, em poucos minutos a pessoa vai perder a consciência, visto que ele está sem respirar. E se a pessoa estiver sozinho em casa, o que é que a gente pode fazer? Existe a orientação da gente fazer a base da cadeira como um apoio para que você possa pressionar o seu próprio corpo. Vamos mostrar aqui como é que faz. Vamos lá. Isso, eu já passei por isso, viu? Interessante. Eu não toquei nesse assunto, mas já passei por isso. Por pouco me engasgando com uma carne. Eu estava almoçando sozinho em casa e por pouco... E não sei, eu acho que eu consegui puxar de volta. Em algumas situações aí como essa, o objeto ainda não estava totalmente preso na garganta. Quando está totalmente preso, que a gente tenta tirar, piora a situação. Ele desce mais ainda. Mas ainda bem que com você deu certo, né? Vamos lá, então a pessoa está sozinho e ele se engasga, ele não consegue respirar. Ele tem que primeiro tentar manter a calma e pensar no que ele vai ver aqui agora. Eu vou achar alguma base que eu possa pressionar o meu corpo na área do diafragma aqui. Na própria cadeira que tem em casa, né? Isso, aí eu vou pegar uma cadeira como essa aqui e vou posicionar a cadeira dessa forma, coloco minha mão e
pressiono o meu próprio peso aqui sobre a cadeira, ó. Estou pressionando no mesmo lugar que eu mostrei no adulto, em cima da base da cadeira. E vou usar o peso do meu corpo para fazer essa compressão. Isso também funciona, já tem casos reais que mostraram que funcionou. Cuidado para não colocar a cadeira na posição errada. Se eu colocar a cadeira assim, quando eu fizer pressão aqui, ela vai cair. Então, a base da cadeira tem que estar virada para lá. Quero agradecer, tá? O atendimento aí de boa de comunicação, instruções muito precisas, né? Utilidade pública, eu gosto muito disso, para as pessoas terem consciência. Para finalizar, viu, Requelane, aquele recado que você manda para as mães, porque hoje as criançadas brincam com muita coisa, com objetos e tal, que também é motivo de engasgo, infelizmente é motivo de óbito de crianças que estão brincando ali. Tem aqueles quebra-cabeça de montar, que são objetos pequenos, que os pais têm que tomar cuidado para a gente finalizar com chave de ouro. Criança tem que estar monitorada o tempo todo. E a gente observa, por exemplo, na questão dos brinquedos. Todo brinquedo tem indicação da idade. Tem lá de 0 a 3 anos. Então a gente não deve dar para a criança um brinquedo que não seja adequado para a sua idade, visto que as peças se soltam e ele pode colocar na boca. Então observar isso na embalagem dos brinquedos e, além disso, monitorar o tempo todo os seus filhos. Além dos engasgos, a gente tem afogamentos, quedas, vários acidentes que acontecem com as crianças e geralmente quando não estão monitoradas. Então os pais observem seus filhos o tempo todo. É isso aí, agradecer a Roquelane, ao Paiva, né, aqui do Corpo de Bombeiros da cidade de Alagoinhas. Dica importante para você, tá? Então, me despeço com a imagem de Rafael Carlos Messi para a Rede Boa de Comunicação.